um roubo que aconteceu ontem à tarde no centro de Birigui. A vítima aqui é uma aposentada que procurou a polícia para relatar o seguinte: ela foi abordada por uma mulher alta, morena, forte, exigindo que ela lhe desse dinheiro. A mulher disse que não tinha dinheiro. Incontinente, esta outra mulher, no caso a autora, começou a botar as mãos nos bolsos da roupa da mulher, encontrando um aparelho celular, no que foi pego por ela e ela fugiu, tomando rumo ignorado. Os detalhes do celular foram apresentados na Polícia Civil para posterior pedir claro, a suspensão do funcionamento do aparelho celular da vítima. O BAEP apreendeu em Birigui mais de 8 quilos de maconha e um homem foi preso. Um homem de 28 anos, morador do bairro São Brás, em Birigui, foi preso ontem à noite por tráfico de drogas, depois de ser flagrado com mais de 8 quilos de maconha. Ele confessou o crime. O flagrante foi feito pelo BAEP, em patrulhamento pela rua Dr. Demóstenes Guanais Pereira. Ele viu o acusado passando algo para um estudante de 25 anos. Como ele é conhecido da polícia e ambos demonstraram nervosismo quando viram a viatura, foi feita a abordagem. O estudante foi detido na frente da casa. Tinha com ele uma porção de maconha e R$30 em dinheiro. O acusado chegou a correr, mas foi detido na garagem do imóvel, de onde os policiais já visualizaram 9 tabletes de maconha e mais um pedaço de um outro tablete que estavam sobre um balcão que divide a sala e a cozinha da casa. Junto havia uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha. O estudante disse que é usuário de drogas. Estava ali para comprar maconha. O morador confirmou que estava vendendo entorpecente, que havia pago R$7.500 por 10 quilos da erva do sonho e da morte, e vendendo conforme a necessidade dos seus clientes. Os dois foram levados para o plantão policial de Birigui, de onde o estudante foi ouvido como testemunha e o acusado foi preso em flagrante. Após o registro da ocorrência, ele ficou à disposição da justiça. A maconha pesou 8 quilos, 155 gramas. Tivemos um aposentado que foi encontrado morto em um canavial. O aposentado Oswaldo Antônio da Silva, 78 anos, morador do Brejo Alegre, foi encontrado morto em um canavial em Glicério ontem à noite. Ele sofria do mal de Alzheimer. Familiares contaram à polícia que o idoso costumava sair de casa e demorar para voltar. Ontem à tarde, ele saiu e não voltou, dizendo que iria no comércio. Após 1 hora que ele não havia voltado, os familiares começaram as buscas e encontraram o corpo em um canavial de Glicério. De acordo com a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência. A vítima, segundo a polícia, tinha rastros no chão, demonstrando que ela tentou se rastejar após ter caído. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Direto da redação, as últimas ocorrências policiais registradas aqui em nossa cidade nas últimas horas. Se o fato justificar, a gente volta em Extraordinária. Um abraço a todos, a Valmir, a também o Wesley e toda a equipe do Quarto Poder desta quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Cacá. Obrigado, então, pela sua participação. A gente segue aqui, olha, essa vem de Andradina. Ontem, policiais militares fizeram um atendimento de ocorrência de engasgamento de um bebê e atuaram de forma bastante competente. Com procedimentos rápidos, eles salvaram o bebê mesmo antes da chegada dos bombeiros. Quando o resgate chegou, o bebê já estava estabilizado e com sinais vitais normais. Além disso, a mãe da criança já estava calma. Os policiais fizeram a escolta do resgate do bebê até uma UPA.
Os militares foram acionados pelo Copom e, ao chegarem no local, encontraram o bebê de 1 ano e 6 meses desfalecido. Segundo a mãe, ele tinha ingerido uma quantidade de querosene. Olha o descuidado aí, hein? De imediato, os militares realizaram as manobras pertinentes, limparam e liberaram as vias aéreas do bebê para que ele voltasse a respirar normalmente, o que aconteceu. Em seguida, após vomitar, estabilizou seus sinais vitais. Além das manobras, eles também prestaram apoio emocional à mãe do bebê, que se encontrava em desespero. Com a chegada dos bombeiros, foram repassadas as informações. Parabéns aí para os profissionais, policiais militares da primeira companhia lá da cidade de Andradina. E olha só, em Castilho, novos focos de incêndio apareceram no Parque Estadual Aguapeí, que fica na região da cidade e em outras áreas do município. Uma outra reserva florestal também foi atingida. Equipes passaram a noite de terça e também de quarta-feira trabalhando para tentar controlar a situação. O local é próximo ao Porto Independência, que é um bairro de pousadas. As chamas chegaram perto das casas e os moradores ficaram, claro, preocupados. Os bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. A CESP informou ainda que está atuando na área em apoio ao Corpo de Bombeiros, disponibilizando equipe e também equipamentos. A maior parte da vegetação atingida é formada por campos de braquiária, que tem como característica uma rápida recuperação e também rebrota. A prioridade da equipe está no combate às chamas, em grande parte já extintas, com posterior avaliação dos impactos. Vamos continuar em Castilho para falar daquela briga que eu falei na abertura do Quarto Poder e que o cara tomou uma facada e a faca entortou. Uma briga em um bar no centro de Castilho terminou em tentativa de homicídio. Foi segunda-feira à noite, mas vale o registro. Um homem foi ferido no rosto por um golpe de faca, mas a faca entortou. O autor foi preso pela polícia. Os militares haviam sido acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência, onde uma das partes estava com uma faca, ameaçando um casal de idosos. No patrulhamento, a viatura se deparou com uma discussão entre alguns homens. Ao se aproximarem, notaram um indivíduo com grande sangramento na face e, no mesmo momento, o autor fugiu e foi capturado. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro, medicado, levou pontos no lado esquerdo do rosto e foi liberado em seguida. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. E em Guzolândia, segundo informações aqui na rodovia Feliciano Salles Cunha, um caminhão carregado com bagaço de cana-de-açúcar tombou na tarde de ontem, quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu enquanto o caminhoneiro passava pelo trevo da entrada do município. O trânsito em um dos sentidos da rodovia ficou prejudicado por alguns minutos, mas já foi normalizado. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro não ficou ferido. Um guincho foi acionado para retirar o veículo. E olha, a gente vai fechar o nosso plantão de polícia falando daquela operação que nós falamos ontem aqui no Quarto Poder, que foi deflagrada pela Polícia Civil. 9 homens que integravam uma organização criminosa foram presos durante a operação que foi realizada ontem. Olha só, eles furtaram cerca de 500 cabeças de gado. É gado que não acaba mais, hein? As investigações, que duraram 6 meses, apontaram que os acusados agiam principalmente na região de Jales, mas também atuavam em cidades como Tupã, Mirandópolis e Araçatuba. De acordo com o delegado Sebastião Biasi, a quadrilha era dividida em 2 grupos. Enquanto o primeiro fazia o levantamento e monitorava a propriedade rural que seria furtada, o segundo era responsável por cometer o crime. Durante a operação, 6 veículos foram apreendidos, entre eles uma caminhonete. O homem considerado o chefe da organização criminosa está entre os 9 presos. Ele dava apoio logístico, operacional e financeiro. Os demais são receptadores e compravam os animais. O restante fazia o trabalho de ação criminosa em campo, segundo o delegado. As investigações também apontaram que a quadrilha furtava gado leiteiro e de corte, quer dizer, tinha aí os seus esquemas. A polícia suspeita que os receptadores faziam notas frias para depois vender os animais para frigoríficos da região. Segundo o delegado, calcula-se um prejuízo já causado pela organização criminosa de mais de R$1 milhão. Isto mesmo, mais de R$1 milhão. Uma única propriedade, em uma única propriedade foram recuperados aproximadamente 200 cabeças de gado furtadas.
em uma única propriedade. Cidades como Andradina, Araçatuba, Jales e Tupã estavam na rota desta quadrilha. Também foram recolhidos os veículos, como nós falamos. Para o delegado da DIG, Sebastião Biasi, responsável pela investigação, ações como esta seriam uma resposta à sociedade, principalmente aos produtores rurais vítimas de ações criminosas como as que são ou que eram praticadas por essa organização criminosa. Quer dizer, né, você não tem sossego nem no campo e muitos produtores rurais, pecuaristas, estavam reclamando da ação dessa quadrilha que atuava principalmente ali para os lados de Jales, General Salgado, mas também tinha ramificações atuando em outras cidades. 11 horas e 34 minutos, daí o nosso plantão de polícia. Agora o recado é da Protegelar. Você que precisa limpar o seu ar-condicionado, o calor vai continuar, amigão. Não é porque a chuva chegou que o calor vai parar, não. O ar-condicionado precisa estar limpinho. A Protegelar tem a eco-higienização, limpeza e manutenção completa do seu aparelho de ar-condicionado. Trabalho feito rapidamente.